Olá, boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Estamos de volta nas nossas lives de domingo. Hoje nós vamos fazer uma live sobre a Páscoa. Vamos responder algumas perguntas. Mas eu gostaria de adiantar que durante este mês de abril inteiro, este mês que virá, eu vou falar especificamente sobre este assunto. Eu vou aprofundar nele, sabe? Porque algumas coisas que eu vou dizer aqui precisa de haver um aprofundamento, porque senão as pessoas podem não entender bem ou não aceitarem, ou então terem motivo para mais tropeço ainda, né? Por exemplo, hoje então nós vamos fazer certas considerações. E dessas considerações, nas outras lives sucessivas, nós vamos aprofundar cada consideração desta. Por exemplo, por que comemoramos a Páscoa? Porque a Páscoa ela tem a ver com uma outra pergunta. É, por que Jesus morreu por nós? Né? Porque na Páscoa nós comemoramos a morte de Cristo e não a ressurreição, conforme nós já falamos aqui numa outra live. Por que a gente não comemora a ressurreição de Cristo? Porque nada há na Bíblia que diga para a gente fazer isso. Não existe nada na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou, ele fez isso e ainda continuou aqui na Terra durante um certo período de tempo, antes de ascender aos céus por um outro motivo. Não para dizer para as pessoas, vamos comemorar. E nenhum dos seus apóstolos comemorou a ressurreição de Cristo. Não. Pelo contrário. Quando ele ressuscitou e as pessoas o reconheceram, ao contrário de comemorarem, elas tiveram que aprender mais coisas ainda. Ao contrário da ocasião da morte de Cristo. Quando Jesus morreu, pouco antes dele morrer, ele ordenou aos seus apóstolos para que comemorassem isso, para que fizessem isso em memória dele. Então, todos os anos, no dia da morte dele, os cristãos verdadeiros comemoram. Mas como é feita esta comemoração? Será que é feita da maneira tradicional como as igrejas fazem hoje em dia? Com almoços suntuosos, né? Com cerimônias, né? Com alimentos especiais colocados à mesa? Não. A comemoração, conforme a gente vai ver, era muito diferente disso, né? E o que se fazia nessas comemorações? O que se faz, o que se fez nesta comemoração de Cristo? Nós vamos ver isso daí também, certo? Hoje em dia, as igrejas elas dizem que vão comemorar a ressurreição de Cristo. Então, as famílias se reúnem em família, uns dão presentes, geralmente em forma de chocolates, né? E participam de refeições com peixes, né? Diz que não pode comer carne, porque depois desse período segue-se um outro período chamado Quaresma, que simbolizaria aqueles 40 dias de que Jesus ficou no deserto. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando Jesus ficou no deserto, ele o fez isso no início, um pouco antes dele se apresentar para a pregação, onde ele foi tentado pelo diabo. Ele fez então jejum. Mas ele fez jejum durante 40 dias? Quem fica 40 dias sem comer provavelmente vai morrer de fome, certo? Não, durante esses 40 dias ele fez o jejum que era previsto na lei mosaica.
Antes dele morrer, Jesus ainda estava sobre a lei mosaica. Então, depois que ele fez aquele jejum, em certo tempo, durante esses 40 dias, ele então se enfraqueceu fisicamente. E daí o diabo o tentou. Mas quando que foi? Foi no comecinho? Foi lá no final dos 40 dias? Isso não importa. Só se sabe que a tentação dele foi logo depois que ele fez o jejum. Né? Ele não ficou 40 dias sem comer nada. Quem que fica 40 dias sem comer nada? Né? Então, as igrejas, elas comemoram a ressurreição de Cristo nesse inteirinho. E isto virou uma festividade das igrejas, tanto católica, depois repassou para as igrejas evangélicas. Né? A igreja evangélica, conforme eu já disse, nada mais faz do que imitar os costumes da igreja católica, só que sob outra direção. Eles só não aceitam a direção de um padre, mas sim de um pastor. Mas no final eles fazem as mesmas coisas do que as igrejas católicas. Né? E esta Páscoa que é comemorada, eu não gostaria muito de entrar nesses detalhes de hoje, porque hoje talvez seja dia de reunião de famílias em prol da Páscoa, que inclusive teve até a sua data adiantada, né, por conta da pandemia, né? Menos o jeito que os cristãos verdadeiros comemoram a Páscoa. Né? Eles a comemoraram ontem, na data certinha. Por quê? Vamos falar um pouco da data. A data certa é o dia 14 de Nisan, que foi o dia que Jesus morreu. Só que o calendário hebraico, ele é diferente do calendário gregoriano que nós usamos hoje em dia. Então, a cada ano, o 14 de Nisan pode cair num dia diferente. Este ano caiu ontem, no sábado. E este memorial, ele é feito que horas? É feito no almoço de Páscoa? Não. Se vocês verem lá em 1 Coríntios 11, do 20 ao 26, vocês vão ver que o apóstolo Paulo, ele falou assim, ó, para comer a refeição do Senhor à noite, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que o Cristo chegue. Ou seja, aqui o enfoque aqui é que a comemoração ela deveria ser feita à noite. Nós vamos nos aprofundar melhor sobre esse ponto. Agora, quem que participa da refeição? É todo mundo que quiser? Não, não é todo mundo. Quando Jesus fez a sua última refeição, ele fez com quem? Jesus tinha muitos discípulos antes dele morrer. Tinha muitos discípulos. Inclusive a sua própria mãe era discípula dele. Tinha mulheres, tinha outros seguidores. Mas a última refeição dele, ele fez com quem? Especificamente. Apenas com os 12 apóstolos. A este sim, ele passou o pão e disse que aquele pão significava o seu corpo. E depois ele passou então o vinho e disse que aquele vinho significava o sangue dele que seria derramado por todos. Aí sim era por todos, não era só pelos apóstolos. Estes apóstolos sim podiam comer do pão e eles comeram daquele pão, porque eles eram escolhidos por Deus. Hoje em dia, existem aqueles que são escolhidos por Deus. Não é qualquer um que pode se dizer escolhido. Fala assim, eu faço parte do seleto grupo que pode comer daquele pão e daquele vinho. Não é assim, não. O número desses selados é bíblico, e ele está na Bíblia. Você pode ver lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4,
que diz assim, ó, e ouvi o número dos selados, 144 mil selados. São só 144 mil que participam dentre os cristãos verdadeiros. E esses 144 mil, eles são escolhidos de cima. Eles não são eles que se assim, eu vou querer fazer parte. Não é. Agora, e nós? E nós que, por exemplo, eu não sou dos 144 mil. Por quê? Porque os 144 mil, eles têm esperança de viver para sempre no céu. E eu tenho esperança de viver para sempre. Eu, você e todos os outros que não participam. Temos esperança de viver para sempre aqui na Terra. Porque a Terra foi criada para nós. Vocês podem ler isso lá em João capítulo 10, dos versículos 16 a 18. Quando Jesus disse assim, ó, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Mas ele estava falando do quê? Que aprisco que era esse? Eram os apóstolos, eram os escolhidos, eram os anciãos que iriam viver com ele no céu. E a estes também tenho que trazer. E daí está se falando já do reino de Deus restabelecido aqui na terra. Quando ele então vai dizer, né, e essas pessoas que já morreram fiéis a Cristo desde lá da época dele e desde muito antes, desde Abel. Olha lá. Prosseguindo no texto. E elas escutarão a minha voz e se tornarão um só rebanho com um só pastor, que é ele, né? Não existe pastor humano. É por isso que o Pai me ama, porque entrego a minha vida para que eu possa recebê-las de novo. De novo como? Porque alguns já morreram, milhões já morreram, fiéis a Jeová, Pai de Jesus, né? Então ele vai receber de novo, aqui no seu reino, aqui na terra. De novo. É bíblico, isso é bíblico, isso não pode ser retirado da Bíblia, não pode ser interpretado, não pode ser, mas não é, mas essas outras abrir não são deste aprisco. Ele estava falando claramente aqui que existem dois tipos de pessoas, aqueles que vão viver no céu e aqueles que vão viver na terra. É bíblico, não tem como negar, né? E ele repetiu mais uma vez lá, tenho o direito de entregá-la. Entregar o quê? A vida dele. E ele não fez isso porque foi lhe pedido ou que foi lhe mandado, mas ele entregou da sua própria iniciativa, que ele tinha o direito de fazer isso. E ele também tinha o direito de recebê-la de novo. Por quê? Porque ele fez isso da sua iniciativa. E é aí que nós voltamos no início da nossa consideração. A Páscoa tem a ver por que Cristo morreu. Lembre-se de que não haveria Páscoa se Adão não tivesse pecado. Se ele tivesse ficado fiel a Deus, nós todos seríamos perfeitos e viveríamos para sempre aqui na terra. Mas como ele pecou, e através de um só homem pecador, que inclusive era perfeito, entrou todo o pecado no mundo, através de um só homem também, Jesus Cristo, se redimiu os pecadores. Certo? Então, Jesus teve que morrer, ele foi um sacrifício perfeito, um equivalente a um pecador perfeito, que perdeu a vida para nós, para que nós pudéssemos resgatar. Deus é justo e ele fez isso por nós. Isso é uma demonstração de amor a nós. E antes de Cristo, a prefiguração da morte de Cristo era feita através da Páscoa judaica, através desde lá do livramento do Egito até os dias de Jesus. Então os judeus eles comemoravam a Páscoa. E nesta Páscoa eles estavam cientes de que estavam esperando o Messias Salvador. Muitos não entenderam quando ele chegou, mas alguns entenderam, por exemplo, Paulo, Pedro, João, Tiago, né, que eram os apóstolos. Eles entenderam, e eles eram judeus, estavam sujeitos à lei mosaica. Outra coisa que nós também vamos considerar durante este mês
É assim, mas então essas comemorações da Páscoa que nós fazemos está errada, visto que nós a fazemos por inocência? A partir do momento em que você sabe da verdade, aí sim ela passa a ser um erro. Se lhe bater na consciência de que você estará comemorando a Páscoa de uma maneira errada, né, que muitas vezes vai ser porque a comemoração que você estará fazendo vai ser em prol da ressurreição dele, pela qual não houve ordenança e mandamento nenhum, né? Então você já saberá que está fazendo uma coisa errada. De onde veio essas comemorações? Como que elas surgiram sorrateiramente no meio dos cristãos, que depois se tornaram apóstatas? Estas e outras perguntas, a partir desta primeira consideração, nós vamos responder na nossa próxima live no domingo, ou pouco antes, né? Eu vou, assim como eu fiz com o nome de Deus, com o assunto de Maria, que inclusive já está lá no nosso canal do YouTube, eu vou fazer também as considerações sobre a Páscoa, desde o início até o final dela, para que não reste nenhuma dúvida. Porque eu percebi que não dá para explicar esse assunto todo em uma única live. Seria muito assunto, muito tempo e muita coisa se perderia. Muita coisa seria misturada. Então vamos dar um passo de cada vez, certo? Meus amigos, então, bom domingo a todos e eu posso voltar a qualquer momento para falar sobre outros assuntos concernentes às postagens deste grupo, tá? Que, diga-se de passagem, tem nos causado muita diversão. Muita gente participa e se diverte. E também adquire senso de humor, tá? Então, bom domingo a todos.